prática, exatamente aquele processo de um esforço de aplicação das virtudes que estão ligadas a essas leis da própria consciência. Daí é muito mais fácil nós estudarmos muito, aprendermos muito, nos avançarmos no campo da razão, no campo da intelectualidade, e ficarmos deixando em face da nossa preguiça moral. É muito mais cômodo você realmente estudar mais do que praticar pela renúncia, pelas virtudes de uma forma geral, por todas as virtudes, advinda do amor. É muito mais fácil você trabalhar realmente o campo intelectual. E é o que tem acontecido na Terra. Avançamos muito no campo intelectual, mas ainda muito a desejar, precisamos caminhar muito no campo moral. 19ª pergunta. Pelas investigações científicas, o homem pode penetrar em algum dos segredos da natureza? Lá na pergunta anterior, sobre as questões ocultas, agora sobre as questões dos chamados segredos, que também são coisas ocultas da natureza. A ciência lhe foi dada para o seu desenvolvimento em todas as coisas. Então, sob o ponto de vista de nós ampliarmos a nossa capacidade intelectual, evidentemente, isso vai fazer com que essa ciência que Deus nos permite pelo desenvolvimento da nossa inteligência, né, em algum momento, compreendermos muitas coisas, né? Por isso nós temos a inteligência. Desenvolvendo a inteligência, nós vamos compreendendo o que para nós hoje ainda é muito difícil de ser devassado e compreendido. Agora, evidentemente que nós, em função da nossa ainda não estrutura, como disse o nosso irmão no início da prece, nós não estamos maduros o suficiente no campo moral, evidentemente nós temos limites do qual nós não podemos ultrapassar, porque Deus estabeleceu os limites em função das nossas imaturidades no campo moral. Daí é que nós temos que realmente trabalhar permanentemente, e o convite é esse, as virtudes. O maior convite que nós temos da própria vida é o desenvolvimento das virtudes oriundas, como eu disse, das leis morais que nós trazemos na consciência. E a maior lei que nós trazemos na consciência é a lei de amor, justiça e caridade. Eu falo amor, justiça e caridade, que é uma lei só, que na realidade é uma tríade. E quando nós falamos de amor, o amor é uma lei e é uma virtude também. Então, tanto quanto é uma lei da consciência, desenvolver a virtude do amor é o convite, a partir de um processo, de um esforço de autoevolução, ou seja, um esforço que é individual, porque existe todo um princípio endoevolutivo que vem exatamente de fora do indivíduo. Esse processo endoevolutivo é o que vem exatamente do código moral, ou das próprias leis da própria consciência. É o convite que vem de fora, que é a lei de evolução. Mas a lei de evolução não vai evoluir por mim. Eu estou submetido a uma lei do qual eu preciso me esforçar para que, através da autoevolução, eu possa ir ao encontro da lei de evolução e evoluir, senão eu fico estacionado. Isso é muito importante nós compreendermos, e aí vai exatamente a necessidade da prática da virtude do amor, ligada à lei de amor, e aos poucos nós vamos compreendendo o que é isso, o que é amar verdadeiramente. Porque muito daquilo que nós chamamos de energias amorosas são energias profundamente egóicas, estão muito ligadas mais à sombra do que à essência luminosa do verdadeiro amor. Com o tempo, haveremos de aprender também esses processos, sobretudo quando nós conseguirmos, dentro da nossa capacidade de esforço permanente, continuado e disciplinado, fazer com que essa consciência, onde estão inscritas as próprias leis divinas, amplie o seu processo de luminosidade, porque nós somos luzes, né? A nossa irmã Matilde, que é mãe de Gregório, no livro Libertação, ela chega a usar uma metáfora interessante, dizendo que todos nós somos como um diamante. O diamante é uma pedra preciosíssima, mas somos diamantes cobertos exatamente de pedras, de entulho, de cascalhos em imperfeições alimentadas por milhares de anos. Mas não deixamos de ser um verdadeiro diamante. Então nós somos luz, em essência. E essa luz que nós já somos em essência, como disse Jesus, que brilha a vossa luz, é para que nós possamos, pelo nosso esforço, potencializar, pelo amor, essa expansão da luz para iluminando a sombra do mundo egóico, evidente, mascarado, e a atual chamada personalidade, que é o que nós estamos vivendo hoje, não, com o nome, com o corpo, etc.,
possa ser exatamente um auxiliar nesse processo também de, vamos chamar assim, de diluição dessas sombras do mundo egóico, para que nós possamos melhor compreender exatamente essa luz que já somos em essência. Deixa só um minutinho, que eu acho que eu estou com o WhatsApp aberto, já vou fechar aqui. Fechei, desculpa. Continuando aqui. O Allan Kardec, ele faz um comentário sobre essas duas questões, últimas questões que eu falei, das questões do mistério da natureza, as coisas ocultas. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria de Deus. Isso é verdade. Quanto mais nós conseguimos, gradualmente, ir escalando a montanha do conhecimento e entrando e compreendendo, pelo menos, não ficando fascinado, mas compreendendo esses mistérios da vida, evidentemente, a nossa admiração se ampliará e, evidentemente, com certeza absoluta, nós também nos esforçaremos dentro do que ele estabeleceu para nós, para que, na busca da verdade, nós possamos encontrar mais cedo ou mais tarde a pura e eterna felicidade, como ele consta no livro, na questão 115 aqui do Livro dos Espíritos, que é uma proposta também dos Espíritos. E continua Allan Kardec: entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ou seja, ainda a sombra egóica do orgulho, e quando fala fraqueza, está ligado a todo exatamente a essa potência sombria do nosso ego, que acaba realmente fazendo com que, de alguma forma, alimentemos ilusões achando que sabemos o que nós não sabemos. E a nossa inteligência se torna cada vez mais limitada em função dessas sombras egóicas, do orgulho, da vaidade, da prepotência. E enquanto nós não humildarmos o nosso orgulho, amansarmos exatamente a nossa rebeldia, dificilmente nós vamos sair do jogo das ilusões achando que nós sabemos muito. E dentro dessa realidade, nós somos, enquanto não anjos, aprendizes. Então, seremos, na relativa condição de humanos, aprendizes. Mestre é Jesus. Ele é o modelo, é o nosso guia. Ele é o nosso mestre, mas nós somos aprendizes. E dentro dessas condições de aprendizes e filhos de Deus, e também como espírito imortais que nós somos, aos poucos, humildando o orgulho, amansando a rebeldia, com certeza eu saio das ilusões e eu vou, sim, potencializar a minha inteligência, porque eu estou realmente encontrando o caminho mais seguro para poder expandir essa capacidade de compreensão da própria vida. E o Allan Kardec ainda diz: nós amontoamos muitos sistemas, né? Fazemos muito levantamento de muitas questões, muitas controvérsias cada dia, e isso vai mostrando exatamente, muitas vezes, aquilo que muitos erros que nós tomamos por verdade, em algum momento, algumas verdades que nós rejeitamos como erro também, e são outras decepções que nós passamos exatamente por causa do orgulho. Eu dou um exemplo, no campo do conhecimento acadêmico. As academias, elas são regidas pelo dogma materialista. Infelizmente, eles não abriram ainda, nesses centenas de anos aí, espaço para o estudo da espiritualidade. Ainda não se há um espaço consistente dos chamados cientistas, dos sabidos ou conhecedores, nas suas cátedras, sobre a questão da nossa transcendência, da nossa vida metafísica, da nossa realidade realmente espiritual. Eles nem usam esse termo espiritual e nem gostam de usar esses termos, porque isso estaria ligado necessariamente na dimensão da fé, e eles trabalham mais a razão, mas uma razão chumbada ao dogma materialista. Portanto, estamos ainda extremamente limitados no campo do conhecimento na Terra, porque as universidades, elas não conseguem abrir mais espaço para um debate no campo da espiritualidade. O Albert Einstein, que eu considero um dos modelos mais poderosos no campo da inteligência humana, ele conseguia abrir espaço para uma análise de nossa transcendência espiritual, para a nossa realidade espiritual, para a nossa espiritualidade, quando ele vem fazer a proposta exatamente da religião, que ele chama de religião universal, transcendente, ou metafísica, porque ele diz que seria um processo em que nós buscaríamos o Criador dentro de nós, sem necessariamente estarmos buscando esse processo de práticas convencionais religiosas através de templos,
através de líderes religiosos. Segundo ele, o contato com Deus, já baseado também nos grandes ensaios poéticos, né, de vários grandes pensadores, ele vai dizer exatamente que, no momento em que eu desenvolvo em mim a religiosidade intrínseca, a religiosidade extrínseca, ela realmente perde o sentido. Até porque a religiosidade extrínseca é aquela que nós buscamos nas religiões, nos religiosos, ela normalmente nós buscamos para satisfazer ainda o nosso mundo egóico, satisfazer ainda as nossas conveniências pessoais, satisfazer ainda a nossa preguiça moral. Mas quando encontrar Deus em tudo e em todos, não necessariamente em um templo, mas em todo o universo, em toda a natureza, evidentemente eu estou desenvolvendo essa religião universal. Esse processo de encontrar Deus em mim seria uma religiosidade intrínseca, porque religião está ligado à ideia de voltar a ligar novamente. Então, voltarmos a contactar com o Criador que já está em nós na sua onipresença. Isso é muito importante quando nós compreendermos isso. Mas, infelizmente, nós ainda alimentamos, realimentamos e nós não conseguimos fugir da chamada religiosidade externa. Nós ainda estamos escravos a isso. No momento em que nós conseguimos sair disso, com certeza absoluta, nós vamos conseguir encontrar de uma forma muito mais clara, mais ampla, um horizonte muito mais amplo de compreensão dos mecanismos da vida, do próprio Criador, que já em nós, na sua onipresença, se faz presente, e, evidentemente, nós vamos conseguir fazer um vasculhamento ou uma investigação muito mais racional dentro das leis que trazemos na consciência, trabalhando exatamente essas leis como um convite, como eu disse, no processo evolutivo, para a minha autoevolução. Na questão 20, o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, será que há essa capacidade de nós termos algum tipo de comunicação de ordem mais transcendente acerca daquilo que foge dos nossos sentidos, sem a ciência? A ciência nos ajuda muito no campo da vida social, sobretudo no campo material, claro. Mas haverá algum momento em que nós possamos receber algum tipo de revelação ou comunicação de ordem muito mais transcendente, mais elevada, acerca daquilo que escapa-nos à capacidade ou ao próprio testemunho dos sentidos? Os Espíritos dizem o seguinte: sim, se o julgar conveniente, se Deus achar que nós estamos maduros para isso. Então Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender ainda. Essa ciência, repito, materialista, ela fecha as portas para que possamos melhor e convenientemente compreender a nossa própria imortalidade. Qual é a universidade que abre espaço com maior pujança em termos de grandes doutores que façam suas teses nos grandes veículos de comunicação, de teses científicas que vão trabalhar a nossa imortalidade, a nossa transcendência, a reencarnação? Existe muito pouco trabalho. Talvez ampliado um pouquinho mais de 20, 30 ou 50 anos para cá, mas muito pouco trabalho científico no campo da nossa espiritualidade. Mas, de qualquer maneira, Deus, independentemente das universidades, através dos próprios seres humanos, e ele se faz presente e se manifesta através do próprio homem, esses homens que vão se destacando nesse campo, né, que tem a capacidade de, em conexão com o Criador, fazer revelações mais profundas, em que a ciência realmente está, nesse momento, totalmente vedada, ou seja, ainda até a própria espiritualidade, não, esse não é o caminho. O caminho ainda não é essa ciência materialista. O caminho será, futuramente, uma ciência espiritualista, uma ciência que possa realmente ultrapassar toda a nossa concepção de materialidade, da vida material, do espaço e do tempo, newtoniano e também a partir da física quântica, mas muito além dessa visão de ciência ou de realidade ou de natureza. Quando nós transcendermos tudo isso, evidentemente, nós vamos dar uma guinada de 180 graus, com certeza absoluta, nas escolhas em termos de comportamento, ou materializar o nosso comportamento por novas escolhas, porque estaremos em contato mais direto e mais constante com aquilo que transcende a essa vida ilusória de uma suposta e fraca e limitadíssima inteligência que me leva normalmente para, digamos assim, para ficar e permanecer ainda escravo aos apelos da vida material.
porque as universidades, o que eles descobrem normalmente está ligado a, vamos chamar assim, a ilustração só da capacidade intelectual nas concorrências e disputas dos doutores do mundo, com seus estritos conhecimentos, e fazendo pessoas robóides, me perdoe o termo bem pesado, né? Verdadeiros robôs, verdadeiros marionetes de coisa nenhuma em termos de transcendência. Porque a pessoa vai do berço ao túmulo dentro de uma programação, de um plano reencarnatório, em que produz pouco no campo espiritual, produz quase nada no campo de sua espiritualidade. Embora eles estejam ligados, muitas vezes, de forma muito rigorosa, na religiosidade extrínseca. Eles fazem realmente, cumprem todos os rituais, cumprem todas as obrigações religiosas, mas absolutamente distante de sua própria transcendência e despreparadíssimo para uma vida além da vida material. E aí, evidentemente, mostra que nós precisamos caminhar muito, e não é pouco, não. Allan Kardec diz o seguinte: por essas comunicações, advindo exatamente do além, é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. É claro que a espiritualidade, quando se faz presente em suas manifestações, em suas revelações, eles necessariamente não vão para um lugar armadinho, bonitinho, só para médium, não. Aliás, todo ser humano tem mediunidade em maior ou menor grau, segundo Allan Kardec. Todos têm capacidade que, por intuição, captar também o pensamento desse espírito mais amadurecido, como falou nosso irmão Carlos na prece inicial. Eles têm muito para nos dar, muito a oferecer, e eles estão permanentemente fazendo isso conosco. O convite é que nós possamos estar em contato com eles para podermos filtrar e poder realmente, é um outro termo usado pelo Carlos, né, sermos verdadeiras e boas janelas bem abertas para poder captar e transmitir. Agora, analisando a questão de 20 a 21, Allan Kardec vai falar de espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou a matéria foi criada por Deus em algum momento? São assuntos extremamente complexos para nós analisarmos com poucas palavras em pouco tempo. Porque nós estamos falando de matéria, de repente vamos falar de princípio material, ainda nesse capítulo. Mas a pergunta que Kardec faz é: a matéria, o que nós chamamos de matéria, ela existe de toda a eternidade? A eternidade é um atributo de Deus. A eternidade não é um atributo da matéria, não é uma condição material, é uma condição, um atributo exatamente de Deus. Aliás, é o único que é imaterial. Considerando essa eternidade, né, se a matéria realmente existe desde a eternidade, assim, Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. Deus, que é o modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso em algum momento que seja? Claro que não. Então, dentro dessa metáfora também, desse Deus, essa energia pura de amor que nós chamamos de Deus, e que Jesus sintetizou na forma de um nome simples para nos igualar como irmãos, chamando de Pai, mas essa força pura de verdadeiro e legítimo amor que nós chamamos de Deus, de onde vem essa fonte de amor? Em que momento surgiu essa fonte de amor? Quem criou essa fonte de amor que nós chamamos de Deus? Fica uma coisa realmente difícil. E como nós aprendemos que Deus é único, que Deus é imaterial, que Ele é um incriado, Ele é eterno, e que a matéria em algum momento surgiu, em que momento teria surgido essa matéria, ou se surgiu junto com Deus? Se teria surgido junto com Deus, a matéria seria o próprio Deus, não é? Deus é a fonte mais pura de amor, é diferente. Então, a matéria foi criada por Deus. Quando? Não temos como. A nossa razão hoje está extremamente limitada para explicar isso. Porque se Deus nunca parou de criar, evidentemente, se é uma coisa inconcebível realmente nós tentarmos analisar racionalmente alguma coisa que nunca foi criado, que é o criador de tudo, e que, sendo criador e que nunca deixou de criar, não pode ser um momento em que foi criado. Mas se não tem um momento que foi criado e não tem a eternidade, aí fica mais difícil compreender isso. Então tem certas coisas que nós precisamos realmente usar a humildade e dentro da nossa potencialidade ou potencial de concepção ficarmos exatamente assim, satisfeitos na subjetividade da compreensão.
22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, dentro dos conceitos realmente da física bem newtoniana, né? O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável, são exatas essas definições, lembrando que essas perguntas elas foram feitas no meado do século XIX, portanto, ainda em vigor e num apogeu muito forte, realmente, a física mecânica, a física quântica, né? Em que essas definições realmente estavam absolutamente vigentes. Hoje já se pensa na relatividade de todas essas definições, mas os espíritos responderam para a época, dentro de um contexto, do vosso ponto de vista, elas são. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Aí entra o que nós hoje já estamos começando a descobrir. Não somente a questão de mundo espiritual, que nem é mundo espiritual. O mundo espiritual é quando nós fomos espíritos puros. Mas o mundo extrafísico, o mundo metafísico, o mundo que está fora das dimensões, digamos assim, dessa matéria que nós conhecemos aqui. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, é outro assunto realmente, como eu disse, embora dentro dessa colocação que Kardec faz, né, na definição de matéria, que é uma coisa que tem extensão, que nos é impressionável, os sentidos, e que é impenetrável. Enfim, é uma definição antiga, válida, mas não explica exatamente o que seria a matéria. A matéria, para Alberto Einstein, é a energia condensada. A energia é a matéria desagregada. E o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Isso é uma visão de Einstein, tá? Que definição podemos dar de matéria, então? Como é que nós podemos definir matéria, século XIX? Allan Kardec perguntando aos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Então, é alguma coisa que liga o espírito. É um instrumento de que o espírito se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Também bastante filosófica essa resposta, porque vai mostrar exatamente a interação entre matéria e espírito e a não possibilidade de... São indissociáveis, matéria e espírito. É o que ele está dizendo, um instrumento de que o espírito se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, diz Allan Kardec, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, como o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Fazendo uma análise, por exemplo, sobre o perispírito, né, que é essa camada, ou esse campo energético, essa aura, né, que faz a ligação, o meio de campo entre nós, mente, espírito e o corpo físico. Nessa tríade, o perispírito, para Allan Kardec, foi classificado como semimaterial, uma matéria mais quintessenciada, em sua quinta essência, segundo aquele tipo de utilização de terminologia para a época. Então, ele disse, o perispírito não é matéria, mas não é espírito também. Se não é matéria e não é espírito, ele chamou de semimatéria. Mas, de alguma forma, o perispírito é alguma coisa, é um campo energético extremamente importante, do qual nós, espírito, aí sim, nós, essência, nós chama divina, que somos, porque nós não somos matéria e nós não somos perispírito. Nós temos um perispírito e, quando encarnado, nós temos um corpo físico. Mas nós não somos perispírito, nós somos espíritos, é diferente exatamente. Mas eu preciso do perispírito. Aí alguém pode dizer assim, e quando eu for um espírito puro, eu vou continuar tendo o perispírito, que o Allan Kardec chamou de semimatéria, ou a necessidade do espírito está ligado também a isso que nós chamamos de semimatéria, é um termo de Kardec. Jesus teria um perispírito? Claro que sim. Claro que sim. Então, essa ligação é para a eternidade também, essa ligação entre espírito e esse elemento, esse princípio, nós chamamos de material. É para a eternidade, sendo que essa matéria que nós não entendemos muito bem em sua quinta essência, ou essa matéria muito mais purificada, que em algum momento parece que vão se fundir espírito e matéria, mas ainda são princípios diferentes. Porque a tríade que nós vamos analisar aqui, que é Deus, o Criador, o princípio material e o princípio espiritual, e um quarto elemento, que é o fluido cósmico universal. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E qual a natureza íntima do espírito? Pergunta o Kardec. Não é fácil, dizem os espíritas, analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, o espírito nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo que coisa nenhuma é o nada, e o nada
Não existe. Então, fica mais aqui na subjetividade em função da dificuldade de compreendermos matéria, espírito, e ele dizendo que não é fácil analisar espírito com a nossa linguagem. Então, nós temos que humildar o nosso orgulho, amansar a nossa rebeldia como aprendiz da vida, sabermos que são princípios. Tu tem o princípio inteligente, que é o espírito, nós temos o princípio material, nós temos o criador de tudo isso, e nós temos um elemento intermediário, que não podemos dizer que é matéria, também não podemos dizer que é espírito, que é o chamado fluido cósmico universal, sem o qual também não haveria essa ligação entre espírito e a própria matéria. E dentro dessa realidade, ele diz assim, é o espírito sinônimo de inteligência? Já que ele disse que o espírito é o princípio inteligente, e agora ele está perguntando se é sinônimo de inteligência. Na realidade, a inteligência é um atributo do próprio espírito, né? É um atributo essencial do espírito. Porém, ambos se confundem num princípio comum que para vós são a mesma coisa. Por que para nós é a mesma coisa a questão de inteligência e espírito, dizendo que o espírito é um princípio inteligente? Porque nós não temos palavras para poder compreender o que é isso. Eu sou luz. Eu sou lá o diamante, como está a nossa irmã Matilde lá em Libertação falando, verdadeiro diamante. Nós somos realmente fonte mais pura de luz. Nós trazemos o DNA da própria perfeição, porque Deus é perfeito, nada que o perfeito cria é imperfeito. Então, existe em nós, em latência, exatamente esse princípio, né, da perfeição. Mas estamos em aperfeiçoamento. Mas o princípio já existe em nós. Mas, de qualquer maneira, nós somos luz. Nós não somos corpo, nós não somos perispírito. Nós somos centelha. Nós somos chama divina. Então, o espírito, nós, o que pensa, o que está pensando, o que tem um destino para a pura e eterna felicidade, para chegar à angelitude, é o espírito. Mas o espírito ele estará sempre ligado também ao que nós chamamos de matéria, ao princípio material. Mas vai aí a dificuldade das palavras para poder compreender certos termos e essa realidade, espírito e matéria. O espírito independe da matéria? Ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores o são da luz e o som o é do ar. Comparativamente, século XIX, o Kardec vai buscar, nessa comparação, essas propriedades. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. O que seria intelectualização da matéria? A princípio, seria dar forma à matéria, porque se não houvesse esse princípio inteligente para dar forma ao princípio material, a matéria viveria em permanente desagregação e não criaria formas. Não existiriam os cometas, as estrelas, os planetas, não existiriam as coisas, as montanhas, as águas, os bichos, nada disso. O que dá forma à matéria, ao princípio material, é o princípio inteligente. O princípio inteligente é que vai intelectualizar essa formação da matéria, senão a matéria viveria em eterna desagregação e não haveria forma. Então, é o termo intelectualizar. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Quando Allan Kardec pergunta essa união entre matéria e espírito é necessária para que o espírito se manifeste, entendemos aqui, diz Allan Kardec, por espírito, o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Ele está dizendo o seguinte, o princípio inteligente, ele também tem a sua vida antes da vida humana, antes de nós estarmos individualizados como ser humano. Porque nos reinos inferiores, o princípio inteligente está em processo de individualização até chegar à condição humana. É um outro assunto, isso é mais complexo, mas é o que ele está dizendo, se realmente essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. É necessário a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, é importante para nós sabermos que existe a necessidade dessa união entre espírito e matéria, mas fiquemos exatamente dentro do limite da nossa capacidade de verbalizar ou de entender com a nossa linguagem esse processo organizacional do próprio universo. O importante é que nós sabemos que somos espírito. Por exemplo, quem é que vai captar o espírito? Como eu vou captar o espírito? Se até o elétron se tem dificuldade de fazer a captação, ela é mais por concepção.
Mas, de qualquer maneira, é muito importante saber que nós somos espíritos e que temos uma matéria do qual nós damos também, e precisamos dela para a nossa evolução para sempre, para a nossa manifestação. Essa ligação é extremamente importante. Nós nunca perderemos esse campo, que nós chamamos de perispírito, esse campo que vai se adequando a cada mundo em que nós formos habitar. Quanto mais amadurecido, mais evoluído, esse perispírito, esse campo que nós vamos ampliando cada vez mais, sutilizando, eterizando, vai se adaptando a esses mundos superiores. E assim é importante nós entendermos, porque nós falamos em fluido cósmico universal, para aqueles que conhecem o Espiritismo. O fluido cósmico universal, eu metaforicamente digo que é o perispírito do Criador. É meio estranho falar isso, e eu nem nunca tinha ouvido falar isso antes, mas me veio na cabeça exatamente isso, de que o fluido cósmico universal não é matéria, mas também não podemos dizer que é espírito. Mas ele consegue fazer esse meio de campo entre a matéria e o espírito. Portanto, esse fluido cósmico universal seria um tipo metafórico, aí falando, do perispírito do Criador. E nós também somos co-criadores. E como tais, o nosso perispírito vai nos acompanhar para a eternidade. E esse nosso perispírito também vai se ampliar, sendo também, junto com o fluido cósmico universal, um outro tipo de fluido cósmico, né, mais relativo. Porque também seremos co-criadores. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus não é Deus, Jesus é o nosso irmão mais velho. Tem lá os seus bilhões de anos de criação. Pois bem, ele criou a Terra com a permissão de Deus. Ele acompanhou toda a formação da Terra. E, evidentemente, ele envolve a Terra com esse perispírito sublime. Todo o planeta é envolto nesse perispírito profundamente infinito, né, de um espírito puro. E é importante. E nós chegaremos a esse estágio em algum momento também. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Aí eles vão usar uma metáfora que nós precisamos ressignificar em algum momento. Que ele vai dizer que é possível conceber espírito sem matéria e matéria sem espírito através do pensamento. Mas o que é o pensamento? E de onde vem o pensamento? O pensamento continuado no mundo racional vem do mundo mental. O mundo mental são os vários esquemas de aprendizado que nós temos desde lá, quando nós entramos no reino humano, até chegarmos à angelitude, nós temos nosso campo mental. É daí que surgem os pensamentos. Nós é que construímos uma força pela vontade, e a vontade advém exatamente de minha realidade espiritual, para que utilize desse mundo mental esse material e eu forme pensamentos que são transformados, quando encarnado ou desencarnado, em sentimentos e em emoções. Então, poder-se-á conceber espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito é pelo pensamento. Pensamento, se vocês pensarem alguma coisa, vocês podem ir ao infinito, não há limite para o nosso pensamento. Se você realmente projetar a oração, por exemplo. Nós chegamos a fazer aqui uma palestra sobre a oração, quando nós fazemos emitimos um pensamento e direcionamos o nosso pensamento para um alvo, para um objetivo, usando o intermediário para alcançar um terceiro, evidentemente que a força de emissão dessas energias mentais através do pensamento vão ao infinito, não tem limite. Uns têm muito mais potencial, evidentemente. Então, o pensamento é uma das forças do universo, né? Porque Deus pensou e a vida surgiu. Mas e se Deus não tivesse pensado? E em que momento Deus pensou? Mas Deus nunca parou de pensar. Se Deus nunca parou de criar, Deus nunca parou de pensar. Nós, em um momento, fomos criados e passamos a aprender as coisas, chegaram ao mundo humano e começamos a aprender a pensar. Agora, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador. A pergunta é o seguinte: há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Então, nós estamos falando de dois princípios, ou, como ele está falando aqui, dois elementos gerais: espírito e matéria. E os espíritos confirmam, sim, mas, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, estamos falando de uma trindade universal: Deus, o Criador, e a criação, como princípio material e como princípio espiritual. E aí ele vai falando exatamente: Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que eu chamei de perispírito divino, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Por demais grosseiras,
para que o espírito possa exercer a ação sobre ela. Ou seja, não haveria possibilidade da união entre espírito e matéria se não houvesse o princípio, o fluido cósmico universal. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, que é o fluido cósmico universal, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, não seria necessariamente matéria na nossa concepção, vai além da nossa concepção. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. É o que eu disse, a intelectualização, a partir do princípio inteligente, que é o espírito para a matéria, se não houvesse esse processo realmente dessa ligação espírito com o princípio material, o que aconteceria? A matéria viveria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades, todas as qualidades que nós conhecemos. Qualidade no sentido da formação, a forma, na composição. Um planeta tem a sua forma, uma constelação, uma estrela tem a sua forma, uma formiga tem a sua forma. Então, da formiga aos elementos mais inconcebíveis que nós não conseguimos entender do universo, tem a sua forma por causa do princípio inteligente, a começar de Deus. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade. Aí o Kardec trouxe para o mundo material, o fluido cósmico universal. E fica difícil nós chamar eletricidade como sendo o próprio fluido cósmico universal. E não é, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Então, a eletricidade é a combinação, uma variação do fluido cósmico universal. O que chamar de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Então, considerando, é um outro tipo de assunto que os espíritas, nós precisamos realmente debruçar para entender melhor. Até porque, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter uma realidade de vida aspas, material, um pouco diferente da vida material. Nesses vários mundos, que podemos chamar de mundos paralelos ao mundo físico, que existem com a mesma, vamos chamar assim, a mesma materialidade. Porém, o André Luiz nos mostra em toda a sua literatura, e outros espíritos também em outras literaturas, nesse mesmo nível de compreensão, nas mesmas narrativas de revelações, espíritos que, embora possam volitar ou ultrapassar ou neutralizar a chamada força centrípeta da gravidade, mas, de alguma forma, alguns andam, outros se arrastam fora da matéria que nós conhecemos, mas estão em outro mundo material. O André Luiz descreve montanhas, o André Luiz descreve cavernas, o André Luiz descreve árvores, descreve tantas coisas materiais em outras dimensões. Como é que são esses mundos paralelos? Como é que são, nessas dimensões, as leis, como é que elas vigem? Como é que elas realmente... Como é que nós podemos pensar um espírito andando e se cansando? Como é que nós podemos compreender que tipo de leis que regem esses mundos que chamamos de paralelo, ou mundo espiritual, ou erraticidade, qualquer nome que se dá? Mas essa outra dimensão, porque existem leis próprias, né, para a gravidade, existem leis próprias para que as plantas possam produzir, existem leis próprias que permitem com que mentalmente seres mais esclarecidos produzam energias capazes de construir materialmente cidades. Então, existe muita coisa que nós precisamos aprender. Nós estamos aqui no beabá de tudo, absolutamente no beabá. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato, diz Allan Kardec, e menos sujeito à confusão, dar aos dois elementos gerais, que é matéria e espírito, né, a designação de matéria inerte e matéria inteligente, que quer trazer para o mundo material. Então, o espírito, nós seríamos um tipo de matéria inteligente. Quer dizer, é uma pergunta de Kardec. Os espíritos, as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais,
por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir que não vos fere os sentidos. Mas extremamente incompleta mesmo para nós entendermos essa realidade. Um dia haveremos de entender, mas vamos penetrar nas coisas ocultas, vamos. Um dia entenderemos as coisas realmente mais do chamado segredo da natureza, vamos também. Mas moralmente ainda não merecemos isso. Ainda estamos longe desse merecimento. Até pelo materialismo, que eu disse que vigem nas universidades. Mas um dia entenderemos melhor. Né? Existirão os grandes cientistas, né, do além que vão explicar para nós todas essas possibilidades, todas essas potencialidades de vida fora da matéria que nós conhecemos, com suas próprias leis, e vamos entender o que é matéria, o que é espírito, o que é fluido quântico universal, compreender melhor Deus, não Deus como um personagem, não Deus que tivesse perdido sentado num trono cheio de anjinhos do seu lado, tocando cornetas chatas no resto da eternidade, e os anjos lá... Quer dizer, são coisas metafóricas extremamente infantilizadas. Por isso que a religiosidade intrínseca nos dá liberdade de poder buscar por outros caminhos a melhor compreensão de um Deus não teológico, não Deus das igrejas, não Deus dos templos, não Deus dos movimentos religiosos, mas um Deus que você já traz em você, em essência, porque você veio dele. E o convite é esse, é compreender como é que nós possamos, através das leis que ele estabeleceu em nossa consciência, para que nós nos submetamos a essas leis, compreender aquilo que nós chamamos de Deus, como a fonte mais pura de amor que já está em nós, na sua onipresença. Um fato patente domina todas as hipóteses, diz Allan Kardec. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos, diz Allan Kardec. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí, o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é o que nós chamamos de Deus. Causa cáusica, causa primária, inteligência suprema é exatamente a resposta que eles dão, os espíritos, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Agora vamos analisar no tempo, faltam 5 minutos, né, cara? Bom, desculpe, pelo menos no meu relógio aqui, não falta um pouco mais, são 42 aqui. Propriedade da matéria, a ponderabilidade, ou seja, estarmos massa, peso, né? A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria como a entendeste, sim, não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Aí voltamos à questão das revelações das obras de André Luiz. Mas não somente André Luiz, não. Nós vamos ver essas paisagens, essas realidades de vida social estabelecidas nas chamadas dimensões após o túmulo, em obras que antecedem ao próprio Allan Kardec, como Canet, lá na França, como o próprio Andrew Jackson Davis nos Estados Unidos, como também na Europa, o próprio Emanuel Swedenborg. Nós vamos encontrar o próprio George Dallow Owen também, antes de André Luiz trazer essas revelações, o próprio André Luiz e outros espíritos que vieram trazer para nós essa realidade após a vida. Casas, veículos, a eletricidade como elemento motriz para movimento, inclusive, de veículos que volitam, a questão da própria gravidade, né? Porque os espíritos que não conseguem volitar, eles precisam andar. Então, existe um princípio realmente em que se obedece às forças centrípedas, em que são atraídos para algum tipo de centro de um mundo, digamos assim, extrafísico, né? A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos. Não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo nessa consideração que o Allan Kardec faz nesse comentário que ele faz essa pergunta. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Se ele está dizendo que fala princípio material, princípio espiritual, Deus e
esse fluido cósmico universal como um quarto elemento. Ele diz que a matéria, já que a pergunta se ela é formada de um ou de vários elementos, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, que é o que eu metaforicamente chamo de perispírito de Deus. Tudo sai daí, tudo surge daí. A vontade de Deus, a vontade dessa força profunda e mais pura de amor, o que nós chamamos de vontade também, parece que eu estou falando vontade de um ser humano. Não, a vontade, isso que nós chamamos de vontade suprema, né? Essas transformações ocorrem em função desse perispírito divino, que é o fluido cósmico universal, no campo da matéria. E de onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Moléculas elementares, evidentemente, são esses processos que advêm do fluido cósmico universal. E de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou as qualidades salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva, que é o fluido cósmico universal? Sem dúvida. O que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. E o Allan Kardec explica em relação a essa resposta que a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo e até salutar. Isso está em função dessas variedades de adaptação, como eles falam lá, em relação à vida material. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí eu vou entrar de novo exatamente no perispírito de Deus, né? No perispírito, me perdoe a metáfora. Tudo está em tudo está em Deus. Se Deus é um incriado e que existe um quarto elemento, nós chamamos de fluido cósmico universal, e que faz com que, de alguma forma, o meio de campo elo em que realmente consegue fazer com que o espírito esteja unido à própria matéria e vice-versa, evidentemente, tudo está em tudo. É uma visão meio monista, mas é uma realidade. Tudo tende à unidade, porque tudo tende a Deus, tudo tende ao Criador. Faltam 2 minutos, né, Carlos? 3 minutos. Eu vou deixar aqui enquanto ver o comentário aqui da Allan Kardec. 3 minutos, tem que fazer agora uma cronometragem aqui, porque são muitas perguntas. Deixa eu ver onde que eu posso selecionar para terminar aqui. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la, segundo os espíritos. Essa forma é constante ou é variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais moléculas longe está da molécula elementar. E vai falar do espaço universal para encerrar. O espaço universal é infinito ou é limitado? Mais uma pergunta provocativa que Allan Kardec faz em termos de espaço universal. O que é o universo? O que é o espaço universal? Tem limite? E o que vai para além desse limite de um espaço universal, hoje conhecido pela ciência uma parte do universo infinitamente pequeno, mas o que vai além desse espaço? E também se diz que a formação da matéria a partir do Big Bang, e o que existia antes disso? Poderíamos chamar de matéria também dentro desses padrões newtonianos de tempo e espaço, a partir do Big Bang. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Ou supõe-no limitado? O que haveria para lá dos seus limites? Vejam que esse é um assunto bastante subjetivo, mas é um assunto importante para nós estudarmos. E, como ele diz aqui, né, isto te confunde a razão, bem sei, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo, o mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-la. Claro que não, ainda temos muito que crescer para entender. E eu estou utilizando exatamente um recurso, né, no caso online, para estar fazendo essa nossa exposição, considerando que este assunto, embora não seja um assunto necessariamente de palestra, que são mais, tem um cunho, uma dinâmica mais de consolação,
Mas eu estou aproveitando essa oportunidade para que nós possamos entender o Espiritismo através da obra que realmente deu início para uma nova revelação. E se nós não tivermos contato com essas perguntas, com essas respostas, com essas reflexões, nós vamos apenas fingir que aprendemos o Espiritismo. Se aprende Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Se aprende Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Se aprende Livro dos Médiuns, trabalhar com mediunidade com o Livro dos Espíritos. Se aprende muito mais no campo científico com o livro Agente, com o Céu e Inferno, com uma outra obra de Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos. Então é o livro matriz, é o livro do qual o espírito deveria ter como livro de cabeceira, do qual deveríamos compulsar diariamente, permanentemente, para podermos compreender essa nova revelação e apetrecharmos e sair da ignorância e podermos devagarinho, por mérito, adentrarmos nessas coisas ocultas para o vulgo, né, para as pessoas que não vão buscar isso, né, e esse segredo da natureza, que ainda temos muitas limitações para poder decodificar em palavras que sejam mais facilmente compreensíveis para a craveira normal da inteligência humana. É isso, Carlos.